Você vê, né? O Entendeu? Supremo também impediu a subida no Morro Carioca da polícia com a armada, que foi péssimo, né? Para quem mora nos morros cariocas, né? Então, Porque o crime organizado tem lá fuzil, tem lá um monte de apetrechos de violência que fica sem nenhum tipo de desafio, né? Então, não sei qual é a solução, mas também impedir, né? Porque desde a época do Brizola, né, a gente que é velho, eu pelo menos sou velho, o grande turning point aí foi na época que o Brizola foi eleito governador do Rio, que ele falou, ó, morro é morro, cidade é cidade, a política do Brizola foi assim, ó, o morro fica aqui e a cidade, ele teve essa, sei lá, essa decisão política, não acho que tenha sido boa, né? Mas foi uma decisão política e isso acho que mudou a história do Rio de Janeiro, no meu modo de ver. Que aí o crime organizado achou um meio. Então, se essa decisão do Supremo, que eu reconheço que eu não sei avaliar plenamente aí, se isso prevalecer e nós amarrarmos as mãos dos nossos gestores aqui de como lidar com a Cracolândia, aí 5 anos não vai acontecer nada e nós vamos estar aqui daqui a 10 anos falando a mesma coisa da Cracolândia. Assim, acho que precisa ter muita consistência, muita clareza e muita vontade política para comprar uma briga muito grande. Porque o resto da sociedade não tem a maturidade de entender quais são as políticas necessárias. As pessoas, a opinião pública no geral, está aprisionada aos discursos ideológicos, ao seu campo ideológico, à sua trincheira ideológica, e qualquer coisa que o outro lado aponte, ela reduz por uma coisa só. É um problema extremamente complexo, é um problema de saúde, é um problema de segurança, é um problema de moradia, é um problema de urbanismo, é um problema de direitos humanos, assim, quando você olha, é um problema de tudo. Eu escrevi um artigo recente, acho que eu até mandei para você, senão vou mandar, que foi publicado na Folha de São Paulo, que fala as ruas saudáveis, né? Para mim, o que deve prevalecer é a gente estabelecer que as ruas têm que ser saudáveis. Um espaço saudável. Espaço saudável. Então, quem estiver doente na rua tem que sair, tem que ser cuidada. E, para minha surpresa, o próprio ex-prefeito de São Francisco, que é uma cidade liberal, né, ele falou exatamente isso, né, que quem está doente tem que sair das ruas de São Francisco. Eu também acho que, para mim, E se você for ver, se você tirar as crianças, né, tem crianças que são usadas por adultos para fazer mendicância na cidade de São Paulo, nos supermercados, não sei se vocês já viram isso, que às vezes... Sim. Então, se você tirar as crianças... No filme tem uma cena muito chocante, assim, de uma criança numa dos hotéisinhos, em cima da esquina, assim, da Cracolândia, aparece na janela a criança, assim. Então, se você tirar... Ninguém deveria questionar isso. Você tirar a criança, tirar idosos, né? Idosos doentes, e tirar as mulheres grávidas, né? Que ela tem que ser cuidada. Se você começar a fazer isso, né, já você tira uma porcentagem. E se além disso você tirar as pessoas que estão sendo procuradas pela polícia, né? Que é por isso que eu acho que essa ideia das câmaras de reconhecimento facial, acho que vai acontecer isso. Mais cedo ou mais tarde, essa tecnologia vai se impor e espero que se imponha, né? Por mais que tenha riscos da autonomia, do Big Brother, todo aquele debate que eu acho que é pertinente. Por exemplo, na China, o reconhecimento facial virou um negócio de instrumento do Estado, né? Então tem risco, não tenho dúvida que tem risco, mas uma sociedade democrática pode conviver com esses controles e a identificação, né? Então eu sei que, por exemplo, hoje é possível você fazer, por exemplo, num jogo de futebol, né? Eu sei que num jogo de futebol dá para você identificar só pelo CPF, quem comprou o ingresso para o futebol, só pelo CPF, se você está procurado pela polícia ou não. Isso já foi feito, que não foi publicado. Né? Então, no jogo você dá para tirar 100 pessoas só por isso. Entendi. Uma tecnologia de botequim, né? Você não é uma tecnologia, você só pegar o CPF do comprar o ticket eletrônico, se você está realmente com o CPF, pum. Então, essas tecnologias eu acho que faz parte da solução,
Não sei, eu acho que tem que ser, todos os direitos Pode têm que ser ser um começo, respeitados. talvez. Faz parte da equação da solução, não é a única solução, né? Mas Porque o faz problema é parte. multifacetado e a solução envolve uma série de coisas, mas as pessoas terem a clareza, eu ainda acho que um dos maiores desafios é a clareza de como levar a ordem para o espaço público, a ordem em todos os sentidos. Não pode jogar lixo na rua. Não pode destruir o espaço público, o bem público. Não pode dormir na rua. Não pode estar doente na rua. Não pode uma série de coisas na rua. Como é que você vai abordar as pessoas e falar para elas, qual é a solução então? Ah, não pode fazer isso, tá bom. Então tem estrutura para dar o tratamento, para dar o abrigo? Tem que ter. Não vai ter. E aí a gente não vai resolver, entendeu? A gente vai deixar a coisa... Não, mas a cidade de São Paulo teria condições de dar abrigo, desde que... Quantas pessoas estamos falando? 20 mil? Fala-se em 20, 25 mil. Tá, 20 mil. Mas desses 20 mil, talvez 10 mil precisem de abrigos. Né? A cidade de São Paulo poderia pagar isso. Tem condição. Acho que tipo de abrigo, que tipo de controle, né? Você tem como fazer isso, né? Mas é que tem um problema que é convencer essa pessoa a ir pro abrigo. Que esse é um dos grandes problemas, né? Sim. Ele não quer ir pro abrigo. E ele não quer ir pro abrigo, não, porque eu tenho meu cachorro. Tá bom. Então agora vamos fazer um abrigo especial com animais. Tá bom. Mas aí ele não fica lá, ele vai embora. Aí tem as minhas coisas, aí tem a minha carroça, aí tem, sei lá, tem 1 milhão de coisas e questões. E quando tem tudo, aí ele fala, não, mas eu não quero ficar aqui. E ele não quer, porque ele tem uma dificuldade de entrar numa vida que tenha um mínimo de regra. Qual o mínimo de regra? Pô, você tem que entrar até tal hora, você não pode fazer isso. Não, eu vivo sem regras. Por isso que é um processo de transformação das pessoas. Esse problema está no mundo inteiro, todas as cidades têm esse problema. Você não pode ficar sem regras no espaço público, né? Só que eu não acho que a gente tem a clareza, os mecanismos e a disposição para confrontar essa questão específica. A questão do crime organizado, ela é mais mesmo, vamos fazer uma ação, é fazer. Esse outro ponto, ele é mais... a gente não chegou num consenso ainda. É um convencimento mais firme, né? Com algum tipo de coerção. Então, qual é esse tipo de coerção? O que a gente aceita? Cadê essa discussão? Eu acho que tem que ser uma mistura de compaixão com coerção. Caramba. Eu falo que mas isso a gente usa no equilíbrio nas nossas próprias famílias. Com o filho, né? Ser filho, né? Sim, mas como é que você faz isso em público com algum estranho? Esse que é o problema. Sim, não, isso aí que é difícil. Mas no fundo acaba sendo um misto, né? Você tem a violência ou a intolerância, não é isso, mas você tem que ter uma compaixão, mas ao mesmo tempo uma coerção de que não dá para ter carroça aqui na rua, que é a segurança da pessoa, dos outros, não dá para você fazer xixi cocô na rua, não dá para você fazer uma série de coisas na rua, não dá. Se você não consegue estar fazendo isso, vai ter que sair. Então, como operacionalizar isso? Então, eu não acho que a gente chegou na maturidade de saber como e não encontramos. Agora, por exemplo, você falar, a medida de Amsterdã, dá multa para aglomeração de consumo de drogas pesadas na rua. Essa não seria uma medida aceitável em São Paulo. Não. Jamais. Então, não funciona. Então, tá bom. Então, o que funciona? Isso daí usei como um exemplo para citar o nível que eles chegaram. Né? Você vai ter que criar algum desconforto para essa pessoa. Né? Ela não vai poder ficar na rua. Né? Isso, então. Aí já teve milhões de discussões de tira a barraca, não tira a barraca, não pode tirar a barraca. Eu acho que... entendeu? Todo tipo de coisa é pensado ou discutido ou falado e não é aceito. Eu não acho que as pessoas entenderam o quanto isso é crítico para a solução do problema. Eu acho que se você perguntar para a população, meu modo de pensar, não, sem barraca, não pode ter isso. As pessoas, quem mora ultimamente na Cracolândia,
né, quem mora naquela região, sim, se você mora perguntar, ali, claro. você pergunta lá para os cidadãos daquela região lá, falam, não, tem que tirar essas barracas. Então, se você fizer um plebiscito aqui, a população vai falar não, né? Mas tem grupos importantes, né, como eu falei, da Defensoria Pública, alguns setores da igreja, alguns setores que levam comida lá, ou levam cobertores, ou que dão as barracas. As barracas não vieram do cair do céu, foram grupos que deram e que financiaram as barracas, né? Esses grupos acham que é um bem que está sendo feito para aquela população vulnerável, que para mim é um erro básico, assim, né? De que eu não, se eu tivesse que colocar dinheiro para ajudar as pessoas de lá, eu não faria isso. Eu teria que tentar fazer outra coisa, né? Que é isso que vai precisar dessa liderança que ainda acho que a gente não viu. Espero que essa nova administração possa fazer isso, né? Também. Mas assim, é complicado.